Então, pessoal, eu tô com um vídeo aqui do Tiff, que havia feito um react sobre outro vídeo do Wilker Leão. O Wilker Leão, pelo que eu havia sacado, arrumou uma pequena treta aí com o pessoal do MBL, lembrando que até pouco tempo atrás ele havia sinalizado que entraria no Partido Missão, que obviamente é do MBL, né? Mas ocorreu uma treta aí, não sei exatamente, detalhadamente o que havia ocorrido. Bom, mas de qualquer forma a gente vai saber, né? O Wilker Leão é aquele sujeito comentarista político que cresce aos montes aqui no Brasil, querendo justamente um carguinho, querendo notoriedade. Eu não vejo exatamente um problema nisso aí, mas acontece que o sujeito tem que ser mais ou menos complexo, né? Tem que ter algum estofo, porque é muito fácil, cara, é muito fácil, por mais que seja perigoso também, é muito fácil você querer botar a cara em universidade, querer botar a cara em passeata, em manifestação, para você questionar os outros. Isso aí é muito fácil, cara. Claro que quando você faz isso aí, você já está querendo alguma coisa além, né, do seu questionamento, que poderia ser legítimo em relação às atitudes daquele pessoal que poderia ser o seu rival político, né? Antes de passar esse vídeo, eu até vou ver aqui, né, no meu perfil no X, que surgiu uma outra pessoa. Eu lembro que surgiram duas pessoas, né? Há uns 2 meses atrás eu tinha visto um vídeo, infelizmente não salvei ele, sobre um sujeito que tem aquela mesma compleição do Arthur Mamãe Chupei, né? Mas acontece que ele é um pouco mais alto. Né? Um sujeito branco, né, e tudo mais. Cara, geralmente quem entra nessas aí são pessoas brancas. Cara, não tô sendo racista aqui não. Tô só falando o estereótipo da coisa, né? Aí o sujeito, ele havia se infiltrado em uma manifestação da esquerda lá na Avenida Paulista, questionou o pessoal, né, como a gente já poderia esperar, e no final das contas tomou porrada, né? Foi empurrado lá, deram um pontapé na perna dele e tudo mais, né? Infelizmente eu também não lembro o nome do sujeito, mas aí eu me deparo com um vídeo de outra pessoa, outro questionador, que é o que parece é policial militar. Cara, eu até tava pensando, é GCM ou policial militar? Eu acho que ele é policial militar, certo? E ele já colocou aí banca de que... Pera aí, deixa eu ver aqui porque eu acho que eu tô errado. Sim, certo. Pera aí. O que mesmo, ele já botou banca aí, ameaçadora. E eu acho que tem que ser assim, cara, também. Porque com a profusão de pessoas da direita indo nessas manifestações, fazendo esses questionamentos aí, já deve ter ficado aquela ideia de que, esse pessoal aí é frouxo. Ele não responde, ele não sai na porrada, por mais que eles possam dar aquela impressão de que, mas esse pessoal aí, batendo na gente, vai mostrar para todo mundo que eles são agressivos, que a esquerda é isso e aquilo. A essa altura do campeonato tá na cara que a esquerda é isso e aquilo, sacou? Tá na cara, né? Mas enfim, você pega que até nisso o pessoal é muito oportunista, né? A galera quer conseguir uma faminha da forma mais básica possível. Acho que já passou, peraí. Mas enfim, cara, aí tu pega aqui o Wilker Leão, ele deve ter entendido também que, olha só, eu não vou participar de um grupo onde tem até feminista. Aí, pelo que eu sei, o Wilker Leão, ele pende pra direita, né? Então o Wilker não quer, digamos assim, se queimar fazendo parte do MBL. O MBL hoje, eu acho que você tirando aquela parte da pandemia, né? Ele tá mais sujo do que pau de galinheiro, cara. E isso aí é bom. Isso aí é bom porque as pessoas mais novas conseguem saber os erros deles com mais facilidade, né? Isso aí era um pouquinho difícil. Tô tentando achar aqui o vídeo, né? Peraí, caramba. Isso aí era um pouco mais difícil justamente antes da pandemia, né? Mas lá em 2016 eu já havia sacado que eles não prestavam, cara. Eles não prestavam. Não estou falando apenas no sentido deles terem se desvencilhado do Jair Bolsonaro, não. Por diversas outras coisas aí, né? E teve gente lá do MBL que havia bandeado pro bolsonarismo, como todo mundo sabe. Já havia falado também que não engulo essa mudança, né? Mas a galera, cara, tá difícil de achar aqui, hein, parceiro. Tá difícil de achar aqui, hein? Pior que o vídeo do Tiff, ele tem o quê? Olha como é que tá a Xuxa, mano. Olha como é que tá a Xuxa. Ela ainda tá com um corpo maneiro, tá enxuto pra uma mulher de 60 anos, né? Mas a lata, mano,
Elas parecem mais com Deadpool, né, como o pessoal também havia falado nos comentários, e com o Van Damme atual, né? O Van Damme atual também havia zoado a cara, não sei se foi por drogas ou se foi por algum procedimento cirúrgico, mas não deu certo não, mano. Deu certo não. Aí, pô, cara, eu não engulo essa galera aí do MBL que havia bandeado pro bolsonarismo, cara. É por isso que não dá pra confiar. Uma das coisas, né? Aqui, não dá pra confiar em Lucas Pavanato, em Fernando Holliday. O Holliday, ao contrário do Pavanato, ele tá um pouco mais comedido, né? Ele tá um pouco mais tímido. Certo? Mas enfim, eu acho que isso aí também porque ele não havia sido eleito pra nada, né? Olha só o que o Tumulto BR havia colocado aqui em vídeo. O maluco foi na USP, né? Tô cansado de ir lá, e botou o dedo na ferida. Tem que terminar com essa fuleiragem nas universidades. Isso aí não vai parar, cara. E o policial que fez essa abordagem sabe muito bem disso. Ele sabe muito bem disso. Aí o que o Esquerda na net havia escrito aqui embaixo, né? Mal encarado, poucas ideias, bota moral e retruca todo mundo sem... Peraí. Tá meio embaçado aqui. Sem lenga-lenga, perfeito. Olha o que eu havia escrevido. Escrevido é ótimo, né? Olha o que eu havia escrito. Calma, Calabreso, para depois não se decepcionar, né? Porque você vai encher a bola do sujeito qual você não conhece direito, só porque ele tem aquele perfil de machão e tudo, de debatedor, de questionador. Aí o cara chega lá na câmera, cara. O cara chega na câmera lá, só faz merda. Certo? Só faz merda. Então, muita calma nessa hora, parceiro. A gente vai ver o vídeo dele aqui. Olha o cheiro de maconha nesse lugar. Fora a PM da USP. Será que se chegar um terrorista aqui agora, começar a meter bala em todo mundo, eles vão chamar a PM, sim ou não? Quem não gosta de polícia, vocês sabem o que é, né? Vagabundo. Sabe que bandido de verdade, condenado em 3 instâncias, ninguém aqui pede prisão, né? É sempre esse tipo de patifaria aqui dentro, ó. Aqui é um ambiente que foi contaminado pelas ideologias nojentas da esquerda. Doutor, fala uma coisa pra mim, você como conhecedor da lei. Esse tipo de propaganda política e antipolíticos é permitido no local público? Eles podem manifestar esse tipo de opinião particular aqui dentro? Não, o espaço público ele tem que ser preservado, não tem questão partidária. Eu não sei se esse cara é o mesmo que apareceu na Paulista que apanhou lá. Eu acho que não, porque... Porra, você pega esses sujeitos aí, boa parte é descendente de italiano, né? Eles são muito parecidos esteticamente, cara. Portanto, isso daqui é crime. O pessoal da segurança explicou que os alunos colocaram isso aqui sem qualquer prévia autorização, vieram, colocaram como alunos, como qualquer um do povo. Então, como qualquer um do povo, eu posso subir aqui e remover, né? Com certeza. É isso que a gente vai fazer agora. Pode remover tudo que tiver. Bolsonaro, política, direita, pode remover. Político. Democracia exige respeitar todos os lados. Então, se não está sendo respeitado, nós, como qualquer do povo... Queria falar uma coisa, o Palumbo, ele já fez isso aí, cara, na USP, ou então em qualquer outra universidade? Vamos remover isso aqui. Assistem quem apoia autoritarismo, vocês são autoritários. Vai, me tira daqui, pô. Vocês têm que respeitar o povo tá pagando os estudos de vocês e vocês estão usando baderna nesse lugar aqui, pô. O povo paga aqui pra vocês se formarem. Vocês não sabem nem o que são fascistas. Ai. A gente já veio o que tinha pra fazer, a gente já fez. Valeu. Só fazer o que quiser, me tira daqui. Precisa botar a mão em mim? A gente tira de novo. Um vascaíno. O vascaíno provavelmente chola. Tá tranquilo, o espaço é público, não é? Tá querendo me intimidar, irmão? Fica tranquilinho, o espaço é tranquilo que a gente vai ter problema. Sai de perto de mim. Tirei, irmão. Vocês estão aqui fazendo uma poluição, manifestação antidemocrática. Não encosta em mim, beleza? Não bate. Não agressiva, espaço. A gente não tá aqui pra agredir ninguém, beleza? Olha lá como eles são agressivos. São agressivos. Bate no cara não. Não bate no cara não. Bate no cara não. Não bate no cara não. Bota a mão em mim então. Não bate no cara. Você não pega então, seu merda. Sai fora. Porque você é um merda. Porque você tá se hostilizando, tio. Aí, ó. Deve ter 40 e tantos anos e tá aqui nessa patifaria. Eu vou te monte de moleque. Toma vergonha na sua cara. Graças a Deus. Gente relevante eu não conheço mesmo. Eu sou Victor Ruiz e faço parte da União Conservadora. Se você gostou desse vídeo, me siga pra mais vídeos como esse. Pô, foi esse cara mesmo, pô.
Eu vi esse vídeo mesmo, esse cara aí que havia apanhado na Paulista, cara. Tomou um chute na perna lá. E pelo que eu vi, ele não revidou não, cara. Ele não revidou. Enfim, outro sujeito aí tá querendo. O cara tem todo o direito também, né? Mas aquele negócio esses tipos são meio que caricatos, cara. E chega uma hora em que você cansa, né? Chega uma hora que você cansa de ver esse pessoal brotando por aí, cara. Mas enfim, vamos lá ver o vídeo. Ó, chegou meu rango aqui. O meu menino Carlos mandou aqui, ó. Pipocar de novo aí. Carlos Eduardo Muniz doou R$100. 100 conto, mano. Boa noite, minha varejeira favorita. Assim que puder, vamos passar raiva juntos. Tá, então ele mandou esse link. Eu vou colocar aqui pra gente assistir. Por enquanto as notificações aí dos vídeos, das músicas estão suspensas. Pode mandar que depois que eu voltar aqui normal eu... E vida boa essa do Tiffen, cara. Sujeito passa, se bobear, a maior parte do dia sentado, né? Deve ser por isso que deve ser gordo. Jogando videogame pra caramba. Tem uma mulher, né? Uma mulher que inclusive eu vi numa foto que é bonita, certo? É bonita. E qualquer coisinha ela chega lá, dá comida pra ele, pô, cara, isso é uma vida muito boa. E mora no interior de Minas ainda por cima, cara, que é espetacular. Eu conheço o interior de Minas, espetacular, cara. Certo? Enfim, vamos lá. Eu coloco aí. Ele mandou aqui, ó. Wilker Leão respondendo a ataques no MBL da direita alternativa. É a quarta via agora. Nós já estamos no ciclo na quarta via. Como de costume, esse corte aqui vai pro YouTube. Esse maluco do Tour de Blonde faz live praticamente todo dia ou eu tô enganado, cara? Eu sei que falaram pra mim, o Embelode havia me dito lá no X, que ele faz lives em tal horário e tudo mais. Não sei se é todo dia ou se é toda terça-feira. Eu não lembro bem porque ele havia me falado isso há um mês atrás. Mas enfim, cara, a questão de vagabundagem a gente já sabe muito bem que tá colada no MBL, né? Tá colada no MBL. Você acha que o Arthur Moledo Duval tem um emprego fixo? Não. Não tem. Mas bom. R$100 é 20 minutos, viu, galera? Não é tudo não, porque tem 47 minutos. Aqui o passe tá alto, tá igual o Neymar, tá caro. Caro demais. Vamos ver aqui. Tá. Pô, pra ganhar 100 contos assim fácil, cara, eu ia ver o vídeo todo, cara. Eu ia ver os 47 minutos todos. Não iria ver apenas 20 minutos, cara. Mas eu acho que o Tiff tá mais do que acostumado de ganhar dinheiro aí, né, pela internet, né? Então ele já estabeleceu aí algumas regrinhas pra não afrouxar muito, né? Tá rolando. Aí é um bico lixão. Essa é a essência do tratamento que o MBL e os demais integrantes da direita alternativa têm dispensado a mim ultimamente. Isso tudo por quê? Pelo simples fato de eu estar alinhado com o pensamento de união da direita, inclusive em torno da minha pauta, onde eu preciso de ajuda, e não foram essas pessoas da direita alternativa que me ajudaram até então, e nem mesmo durante a minha trajetória. Alguém mete na cabeça do Will que o MBL é de esquerda, porra. Tem negócio de direita alternativa, parceiro, não. Não tem isso. A pandemia foi necessária para todo mundo, de que o MBL não faz parte da direita porcaria nenhuma. Eu não falo nem direita alinhada a bolsonarismo, não. Não falo. Até porque tem gente que é direitista e não é fã do Jair, né? Não segue o bolsonarismo. Então, cara, a essa altura do campeonato ele já deveria ter sacado que o MBL é da esquerda, cara. Não é direita, certo? A gente vai conversar um pouco sobre isso e os posicionamentos de todos eles, né? Mas antes a gente... Direita. Eu tô louco quando eu falo que não existe direita no Brasil? Eu tô louco? Eu tô louco? Eu tô louco? Eu não tô louco. Existe.
Enfim. Eu ia elaborar, mas não vou elaborar, não. Cansado de elaborar. A gente precisa falar sobre o meu posicionamento que gerou tudo isso. Naquela entrevista ao Metrópolis, que é o último vídeo postado aqui no canal, inclusive, eu tinha dito que postaria esse o mais breve possível, só que minha vida está completamente uma loucura, respondendo aí às perseguições dos meus inimigos, de fato, né? Inimigos ideológicos da esquerda aí. Então, o vídeo está saindo quando deu que é agora. Então vamos... Bom, vocês sabem que eu não tenho lado assim, né? A única coisa que eu defendo por exemplo, com relação à eleição, é que o MBL, eles sabiam, a minha raiva com o MBL é que eles ficam fingindo demais esse puro demais, tá ligado? É porque a gente não faz isso, aí eles vão lá e faz. Que o Bolsonaro fez acordo com o Centrão, aí eles vão lá e faz. Que quem pega fundão é imoral, aí eles vão lá e pega. E por aí vai. Mas esse acordo com o Centrão, isso vem de lá de baixo, cara. Isso vem de lá de baixo. Não sei se você se lembra, mas quando os caras eles estavam para se desvencilhar do Bolsonaro, já tinham acabado de fazer isso com o Olavo de Carvalho, né? O Kim, ele fez uma entrevista ali com Hélio Bicudo, que foi um dos criadores do PT, certo? E havia falado que o MBL ele está interessado em buscar diálogo com uma esquerda democrática. Então, lá atrás, isso aí foi lá o quê? Isso aí foi antes do impeachment da Dilma, já dava para sacar isso aí. E você pega também os membros que faziam parte do MBL, sacou? Naquela época e hoje também. Naquela época você não tinha feminazi, né? Você não tinha muçulmano, mas mesmo assim você tinha gente liberal ali, né? A ponto de, o cara usa drogas, o cara apoia o aborto, certo? O fato de você ter alguém como Pedro Deirotti, que pelo que eu tô vendo aí, ele... Cara, eu acho que ele ainda fala de política, né? Mas ele é mais conhecido como ter sido um dos integrantes do Bonde do Rolê. O Bonde do Rolê, como... Cara, eu falei isso aqui, foi uns meses atrás, né? Pô, era um grupo de eletrônico, né? Eles faziam um funk bem peba, certo? Um funk bem peba e colocava rock em cima, sacou? Pô, e você acha que esse pessoal aí tem condições? Você acha que esse pessoal teria condições de representar a direita, cara? Mas acontece que o Bonde do Rolê acabou, ok, cara, mas o Pedro Deirotti, ele não deve ter mudado as suas convicções, cara. Sacou? Até porque o MBL, por mais que ele não esteja tão, entre aspas, putanheiro quanto aquela época lá, em relação às defesas deles, eles estão, digamos assim, um pouco mais alinhados ao conservadorismo, né? Vou colocar muita aspas nisso aí, até porque eles têm uma feminista ali, né, no meio. Não quer dizer que o pessoal não deixe de fazer algumas coisas as quais, já faziam naquela época, cara. Eu acredito que pelo menos uns 3 ou 4 ali fumam maconha. Eu creio disso. Eu creio nisso aí, né? Mas enfim, vamos lá. O Wilker, esse Wilker aí, eu não sei muita coisa dele. Eu sei da treta dele do Nando, né? Que nós assistimos uns vídeos lá. Que pra mim o Nando foi destruído, foi pego na mentira, na hipocrisia 1 milhão de vezes. Me mandaram uma vez que o Wilker tava meio que namorando o MBL. Sim. Então eu já fiquei com um alerta aí pra cima desse cara, porque o MBL é o puro suco do oportunismo, esses caras, puro suco do oportunismo. E enfim. E o que eu defendi, né, que eles ficam até me taxando de bolsonarista e não sei o que, é que na minha opinião, e tá provado, o Bolsonaro ele é muito menos pior que o Lula, né? Então, um movimento que se diz de direita, tipo o MBL, pregar voto nulo numa eleição contra o Lula, tá ligado? Só pra vocês terem uma noção, a esquerda não anula. Você não vai ver um cara do PSOL, um cara do PCdoB, um cara do... Como é que é os caras lá? O PCO. Por mais que muitos ali odeiem o Lula, tem uma ala da esquerda que odeia o Lula, que odeia o PT e tal, eles não anulam. Chega em época de eleição, Lula, eles não anulam.
E a direita não, né? Porque aí fica essa briga de quem quer mandar mais, né? O bolsonarismo quer mandar mais, aí o MBL quer o protagonismo, aí não sei o que, bababá. Então, por exemplo, o MBL, pra mim, eles foram muito desonestos quando eles pregaram o voto nulo sabendo que o Lula é pior. Eles sabiam disso, eles deixam provas disso várias vezes em live e tal. Eles sabiam que o Lula era pior, eles sabiam que o Lula é muito mais nocivo, só que eles queriam Lula porque é mais fácil ser oposição ao Lula, porque quando eles estavam tentando ser oposição ao Bolsonaro, eles estavam só tomando taca, porque ninguém dava moral pra eles. Eles sendo oposição ao PT, eles conseguem pegar os bolsonaristas desavisados, né? Mas enfim. Lembrando que o Cheirando Rola havia dito numa conversa há um tempo atrás, né, que ele, vendo o Brasil estando na merda ainda mais agora com o PT, é melhor para ele financeiramente, cara, porque ele vai ganhar dinheiro fazendo cursos, ele vai ganhar dinheiro ministrando cursos, né, ele vai ganhar dinheiro falando mal do Brasil lá no seu canal, né, mas é aquele negócio também, né, cara, o sujeito fala mal do Brasil e tudo, ele dá aquela sensação ruim, meio deprê no pessoal que acompanha ele, né, como se não tivesse esperança, né, e no fim das contas ele vai ganhar dinheiro nisso aí, ele vai ganhar dinheiro na desgraça. Então não é tão diferente daqueles influencers que divulgam tigrinho e tudo mais, cara, não é tão diferente, certo? Tipo aquela Virgínia Fonseca lá, sacou? O pessoal não é tão diferente. Você pega aqui influencer em geral, sendo youtuber, sendo esse pessoal que vive fazendo dancinha aí, cara, pra pegar as coisas boas as quais eles passam pro povo, dá pra tu contar nos dedos, cara. Dá pra tu contar nos dedos, por mais que eles promovam uma certa diversão e tudo, mas depois você vai colocar os pés no chão e vai se perguntar, então, sobrou alguma coisa? Sobrou alguma coisa aí pra aproveitar a longo prazo, que mude, que modifique ou então que melhore a minha vida? Você não tem, cara. Você praticamente não tem isso aí. Sacou? Nessa relação de ídolo e fã, só o ídolo quem recebe as benesses, cara. Só ele quem ganha alguma coisa de fato. Né? E nesses últimos anos aí, o Cheirando Rola deixou claro por A mais B que o papel dele na internet resume-se a isso. Sacou? É bem diferente daquele sujeito que acompanha ele e que mora lá em Cabrobró do Norte. O sujeito não tem nem reboco na casa, o cara vive comendo o que? Arroz, feijão, farinha e ovo frito todo dia. O cara tem dificuldade para arrumar emprego aí, tem que ficar sobrevivendo, vendendo, né? Porra, não vou elaborar aqui porque senão o pessoal vai falar que, mas você tá falando isso aí por experiência própria. Não vou elaborar tanto assim não. Enfim. Direto ao ponto. A entrevista do Metrópolis, ela é essencialmente para falar sobre isso que está acontecendo comigo na Universidade de Brasília e também politicamente sobre essa união da direita. Então eu explicarei cada ponto aqui para ficar mais claro do que já é. Felizmente a gente tem unido a direita e conversado entre todo mundo. A gente está superando questões pontuais que eu acho que foi um grande problema nosso, no qual eu me incluo, de a gente se separar por causa de questões. Ele uniu qual direita? Qual direita ele está falando exatamente? A direita bolsonarista? Os ANCAPs? Que ANCAPs também votam no Jair, né, no final das contas. Porque o MBL não é da direita, cara. Então ele deve estar falando também dos bolsonaristas e dos MBLodes, né? Mas se você pegar, colocar os dois aí na balança mesmo, não, na balança não, frente a frente, você vai sacar que na prática eles não se uniram, né? Eles não se uniram. Tanto que a Amanda fez aquela estratégia de tentar pegar voto de bolsonarista desavisado na sua candidatura para vereadora. E conseguiu. Ela fez isso aí escondida pelas sombras, cara. Certo? Ela ocultou a sua aliança com o MBL.
questões pontuais que a gente poderia se juntar e resolver. Olha a esquerda aí. Isso daqui é um demonstrativo também daquilo que é a essência da minha entrevista, quando a gente fala de política. Eu estou dizendo que, felizmente, a gente está unindo a direita de novo em torno de pautas, da minha pauta de educação. É óbvio que eu não estou falando do todo e tal, mas no meu espectro, a entrevista é sobre mim, né? Então eu estou dizendo que na pauta que eu estou trabalhando, ideologização nas universidades, doutrinação, a direita tem se unido em torno dessa pauta para me apoiar, apesar das divergências que são pontuais diante desse grande problema. É aqui até Eu quero que vocês deixem opinião aí sobre isso. Pra quem acredita que existe direita no Brasil e não sei o quê, vocês acham que tem que ter essa união ou tem que separar mesmo? O problema é que, por exemplo... Cara, tem que separar pra você justamente mandar embora o joio e deixar o trigo, cara. Porque daqui a pouquinho vai ser mais um problema pra você lidar. Vai ser mais um problema, cara. Sacou? Então tem que cortar o mal pela raiz logo. Não tem que ficar com esse negócio de mas a gente tem que se juntar. Cara, ó, vou colocar um exemplo aqui. Eu sou bolsonarista, certo? Aí, como que eu deixaria, né, nas minhas frentes, ao meu lado, gente do MBL, gente que quis apagar justamente... Cara, não vou falar apagar a minha ideologia porque isso aí não tem muito a ver, mas, tipo assim... enfraquecer as realizações que a minha ideologia anda fazendo, sacou? Ainda mais que o pessoal quer substituir, né, o bolsonarismo, certo? Algo qual eles nunca vão conseguir porque não tem carisma para isso e não tem nem número para isso também. Porque eu vou querer eles lutando comigo, certo? Porque inimigo vencido, aí daqui a pouquinho eu vou ter que lutar contra eles também, sacou? Então para poupar, até para não criar novas dores de cabeça, tem que exterminar entre aspas, né, cara? Eu não quero que ninguém morra, né? Exterminar esse pessoal. Opa! O MBL, exato, Billy, eu ia falar isso. O MBL, eu não considero eles um movimento de direita. Por mais que eles falem, o que eles fazem não é. Eles apoiam o autoritarismo do Xandão, apoiam a censura, apoiaram o lockdown na época da pandemia. Pra mim ali foi a prova cabal. Ali, mas é porque tava todo mundo assim, sem saber o que fazer, não sei o que. Cara, são em momentos do extremo é que você vai ver quem é quem. É no extremo do negócio. Tá ligado? Na hora que o pau quebra, é aí que você vai ver a verdadeira face ali, tá ligado? Vou dar um exemplo. E na pandemia eu fiz diversos vídeos aí, detonando o Dória, detonando o Bruno Covas, certo? E eu acho que naquela época ali, ninguém do MBL havia se revoltado contra as merdas que tanto o governo do PSDB, quanto os demais autoritários aí pelo Brasil, né? E até mesmo pelo mundo, nenhum deles deve ter se revoltado contra essa galera aí, sacou? Diante da série de abusos que a população havia sofrido, cara, certo? E esses abusos aí vieram tanto do Estado quanto do pessoal que apoiava, né, a pandemia como um todo, sacou? Eu fiz diversos vídeos, cara. Eu acho que se você juntar eles, eu acho que não vai dar nem mais 500 visualizações, cara, certo? Detonava, destruía na argumentação tanto o João Dória quanto o Bruno Covas, cara, certo? E o MBL, naquela época, eles deviam estar se regozijando, né, com a série de pauladas que o Jair Bolsonaro tomava, né? Exemplo assim, outro mundo, vamos supor o meu cancelamento na época da Mil Grau e tal. Muita gente se fingia ser meu amigo, amigão e não sei o que, blá blá blá. Na hora que aconteceu aquele extremo, só os verdadeiros amigos mesmo ficaram. E os interesseiros, os vagabundos, os que só iam surfar em like, saíram fora, juntaram com a turminha, etc e tal. Entendeu? Então é no extremo, não é nas horas boas, é nas horas extremas. Então a gente estava na época da pandemia, o pau quebrando, uma luta por liberdade, que isso foi uma luta de liberdade mundial. E o MBL ficou do lado de quem? Do Dória, fechando, soldando loja, proibindo as pessoas de andar na rua,
multando, quem não usasse máscara, vacina obrigatória. Então eles tomaram partido dele. Ali eu falei, isso aqui não é um movimento que defende liberdade, não é um movimento de direita, não tem essa direita aqui no Brasil também. E é isso. Então, o meu fechamento de falar, olha a esquerda aí, eles se unem para nos atacar de uma forma voraz, ferrenha. Então, a gente tem esse problema de se fragmentar por questões pontuais. Só que, felizmente, hoje, a gente está se unindo. Tanto no âmbito principal do conglomerado de pessoas, dos apoiadores, que sem eles a gente não é nada. Inclusive, eu só tenho essa força aqui por causa dos números, né, para bater de frente sozinho, igual sempre faço no campo de batalha, mas também, legislativamente, alguns parlamentares têm me procurado para me ajudar. O que eu deveria fazer? Negar? Falar, não, eu sou um lobo solitário que luto sozinho, ou que estou no campo da direita alternativa aí de pessoas que nunca nem me ajudam em nada. Era isso que eu deveria fazer? Não vou fazer isso. O senhor se arrepende do tchutchuca do Centrão? O tchutchuca do Centrão é algo que não dá pra tratar no sim ou não, assim. Ah, você se arrepende? Eu acho que o Bolsonaro fez vinculações com o Centrão complicadas ali. Essa eu quero ver, porque eu tô ligado que ele é o cara que chegou lá e falou que o Bolsonaro era o tchutchuca do Centrão. Aí eu pergunto, errou? Mas agora, ele tem, pelo que eu saiba, ele tá querendo se candidatar, então ele vai ter que se aproximar do bolsonarismo, né? E é o que eu falo. Só que não adianta, quando eu falo isso agora, vem um cara do MBL e fala, então o MBL tem razão. Tem razão não, porque o MBL é mais tchutchuca do Centrão ainda, pô. É mais ainda. E que são inegáveis. Eu acho que ele deveria pelo menos ter trazido mais coisas pro nosso lado ali, por meio dessa vinculação que ele fez com aquelas pessoas que a princípio a gente abominava. Mas o lado bolsonarista tem o seu lado, de que ele precisava para governar e afins, e eu tenho essa crítica. Eu acho que a gente poderia ter resolvido melhor. Esse trecho aqui é a exata continuação do trecho anterior, onde eu estou tentando explicar que a esquerda dominou tudo, enquanto a gente se fragmenta, eles estão lá dominando tudo e nos batendo. E aí o repórter de forma sagaz, aí pro lado dele, né, puxa. Eu acho que pra quem acredita nesse jogo político, nessas alianças, até faz sentido isso aqui que ele tá falando. Faz sentido você deixar algumas diferenças de lado e seguir um propósito. Só que eu acho que no caminho que a gente tá hoje, o MBL já não faz mais parte disso. Pra mim não existe mais união com o MBL, porque o MBL já se mostrou esquerdista demais, oportunista, eu diria nem tão esquerdista, mas oportunistas demais. Então uma união com o MBL eu sou totalmente contra. Agora, com caras que já criticaram o Bolsonaro, isso é óbvio. O cara criticou o Bolsonaro, agora o cara tem que ser tratado como um traidor da direita, como se o Bolsonaro nunca tivesse errado, né? Não tivesse cagado em nada, né? Fez tudo perfeito. Por isso que tá na situação que tá, né? Puxa o gancho para falar sobre o tchutchuca do Centrão, se eu me arrependo, porque por óbvio isso gerou mais fragmentação na direita ainda, e aí estou explicando que é uma resposta complexa que não é de sim ou não se responde dessa forma. Eu estou explicando que eu mantenho a minha crítica à vinculação do Bolsonaro com o Centrão, tudo aquilo que a gente já sabe, que gerou Cássio Nunes no STF, que não trouxe a aprovação de pautas positivas assim marcantes como poderia ser o fim da autonomia universitária, já que era por governabilidade, apoio no Congresso. Eu, na minha opinião, é o que eu estou explicando aqui de forma bem clara e deixando mais nítida ainda nesse trecho do vídeo, que ele não trouxe o benefício necessário, ao meu ver, só que os bolsonaristas têm a justificativa de que era necessário por governabilidade, para que ele conseguisse fazer aquilo que ele fez. Então, estou ponderando tudo isso e dando a minha justificativa. Não estou pedindo desculpa, não estou dizendo que me arrependo. Aí eu fecho dizendo que se fosse possível a gente resolver de uma forma melhor, eu gostaria. O senhor não teria feito aquele movimento do tchutchuca do Centrão? Cara, mas esse negócio aí de aliança com o Centrão, eu entendo a revolta, eu também não aprovo isso aí, só que, infelizmente, cara, o Bolsonaro teve que se aliar com esses caras aí para poder governar, e ainda assim nem adiantou muito, né, cara? Porque se você pegar os 4 anos dele, ele teve muitas dificuldades, certo, para poder governar. Nem preciso falar, né, a pandemia, a guerra na Ucrânia, certo? E se bem que, se você fizer uma comparação, a pandemia foi muito mais complicada para ele, né, do que a guerra lá entre Rússia e Ucrânia, né? E eu nunca imaginei, né, eu não seria tão inocente para tal, de que vou fazer uma suposição aqui, se eu fosse bolsonarista lá em 2018, então até mesmo antes, já que o Jair Bolsonaro ele teve uma crescente de popularidade, né, de uns 3 anos até 2018, eu nunca imaginaria que ele poderia ter um grupo, né, uma equipe 100%
peraí, 100% conservadora, cara. Eu não imaginaria isso aí. Eu lembro que até cheguei um pouquinho a ser bolsonarista, isso aí foi muito antes do cara ser eleito presidente, mas aí depois, né, eu vi que devido ao histórico dele quanto parlamentar, ele não tinha tanta coisa assim para eu concluir que, olha só, cara, esse sujeito aí é o ideal, ou então até mesmo esse sujeito aí, né, tá certo que não é o que eu queria e tudo mais, mas, né, vamos dar um voto de confiança para ele? Não, certo? Não. Tanto foi que por isso eu votei no Ciro Gomes. Aí em 2022, a gente já sabendo já do que seria, a gente já sabendo já é excelente, a gente já sabendo sobre o modo de governar do Jair Bolsonaro, né, enquanto presidente e tudo, né, eu notei que ele estava sendo muito injustiçado na época da pandemia, certo? O cara intensamente perseguido, o pessoal queria a cabeça dele, se bobear até literalmente, né? E você, do outro lado, né, pega aqui também os inimigos dele, são muito, muito piores, certo? É uma galera muito pior, isso vem desde os políticos, quanto a mídia, quanto as pessoas que apoiavam essa galera aí contra o Jair Bolsonaro. Aí eu concluí que, olha só, cara, eu vou votar no Jair em 2022, eu vou votar nele, vou votar, se tiver um segundo turno eu vou votar no cara, certo? Eu, como direitista, eu não poderia arregar, né? Não poderia nem votar no Ciro de novo, até porque também já não tinha aquela ideia que eu tinha dele lá em 2018, certo? Nunca mais votaria nele, né? E eu não seria imbecil o suficiente para votar nulo. Até porque, olha só, cara, dentre Bolsonaro e Lula, obviamente que qualquer pessoa decente no Brasil votaria no Bolsonaro. Qualquer pessoa decente, por mais que não gostasse dele. Agora, teve gente naquela época que já estava pregando o voto nulo, isso veio tanto do MBL quanto veio de algumas pessoas da direita e que ficaram decepcionadas com o Jair, né, chamam ele de frouxo até hoje, sacou? Aí resolveram, né, votar nulo. Ah, mas acontece que alguém poderia falar para mim, alguém que fez esse tipo de coisa. Ah, mas eu faço o que eu quiser, e tudo o que, cara? Você faz o que eu quiser, mas em relação à sua decisão de ter votado nulo, na prática você não tem mais nenhum direito de reclamar sobre a atual situação do Brasil. Você não tem mais direito, cara. Sacou? Você resumiu-se ao estado de um rato. Sacou? A pessoa que é da direita, e que numa situação como a do Bolsonaro e Lula em 2022, para definir mesmo o futuro do Brasil, sacou? O cara que vota nulo, ele, além de estar votando no Lula, sacou? Indiretamente, ele assemelhou-se a um roedor, a um rato, certo? Uma criatura nojenta. Então é isso que eu penso de todo mundo que votou nulo, que seja da direita e que votou nulo em 2022, cara. São tudo um bando de ratos, sacou? Então eu fiz ali a minha honra de votar no Jair Bolsonaro, cara. Por mais defeitos que ele tenha, sacou? O pessoal conseguiu ser absurdamente pior do que ele. É por isso que alguns bolsonaristas, eu acho que muitos dizem, né? É por isso que muitos deles falam que, olha só, cara, você pega a pessoa que não gosta do Bolsonaro, você vai entender que ela consegue ser pior do que o cara. Você vai entender que não é alguém que preste. Infelizmente, dos exemplos dos quais eu vi, eles acertaram em 90%. Sacou? Ah, mas você tá puxando o saco do Jair. Não, cara, não tô puxando o saco dele. Até porque quando ele faz merda, eu também critico. Sacou? Teve uma coisa que eu não critiquei, né, em relação a ele querer aliviar, né, querer retirar. Tô tentando pegar de cor, porque eu não lembro exatamente dos pormenores, né? Querer mudar a lei da ficha limpa para poder, né, ser eleito presidente, cara, não precisa descer baixo a esse ponto, cara. Não precisa. Até porque, você acha que vai morrer daqui a 8 anos? Não que eu ache certo, né, o Bolsonaro inelegível. Até porque eu já fiz vídeos sobre isso, né, criticando o que os ratos de toga do STF fizeram, né? Não tem motivo para inutilizar, né, o Bolsonaro enquanto político, certo?
Mas, pô, você não vai morrer tão cedo assim, cara. E outra, isso não impede que a gente vá eleger uma pessoa da direita, cara, se você estiver fora de cena temporariamente. Certo? Então é isso. Então, tá? É que houvesse maior união da direita nessas pautas que são pluripartidárias. Se fosse possível, sim. Perfeito. E aqui, novamente, de forma muito clara também, eu estou dizendo que se fosse possível resolver essa divergência de uma outra maneira, eu faria, para que a gente focasse nas questões de pauta e a direita tivesse o mais unida possível, o mais junta possível. Aí vão dizer que eu sou um idealista, que eu estou pensando no mundo das ideias, que não pode funcionar porque as nossas diferenças são muito graves, mas não são muito mais graves com a esquerda. Tipo, a gente tem um 2026 logo aí mesmo, em que a direita vai ter que ter uma posição, né? Se ela fica unida ou se ela continua fragmentada. E aí, o que a gente vai resolver? Inclusive, o Bolsonaro está inelegível e muito provavelmente virá um novo nome. Ainda assim, a gente tem que, de acordo com a direita alternativa, aí o MBL, ficar separado. Aí o MBL quer, óbvio, tá com o seu partido aí, montar o seu projeto de poder, tudo bem. Só que aí eu também tenho que me vincular a isso, senão sou um vendido bolsonarista. Eu vou trazer aqui para vocês o tweet que eu fiz, explicando meio que o meu lado ali, só para vocês verem a essência da explicação básica que eu dei assim que gerou-se todo esse problema em relação a mim. Só para dar tônica da coisa aqui, né? Principalmente a militância desse campo da direita alternativa tem me atacado como se eu tivesse me vendido e tal. E esses influenciadores aí, o pessoal do MBL e esses demais que eu vou mostrar aqui, estão corroborando com essa tese, né? E aí um camarada chamado Engenheiro Jadiel Pérez jogou esse trecho do meu... Sempre tem um engenheiro. O MBL também tá. Eles têm a militânciazinha deles assim que você tem que ver, mano. Você fala um A do MBL no Twitter, sem brincadeira. Eu já vi uns 3, 4 perfil dedicado a mim. Com o meu nome, esse cara usa o meu nome, usa a minha imagem, não sei o que, ó, me atacando o dia inteiro. Montagem e não sei o que, coisa que eu nunca falei, ficam falando que eu falei, papapá, mano. É queima de reputação total, é que eu não ligo pra esses trem, né? Obviamente, se eles estão atacando tanto assim, é porque o que você faz em relação a criticar o pessoal do MBL, né, tá dando certo, cara. Você tá tirando uma parte, né, de um possível público que eles poderiam ter, né, de possíveis apoiadores, certo? E mais do que nunca, cara, hoje em dia a gente tem que acordar esses jovens, cara. Porque, pô, tem muita gente interessada em política, né? E jovens que, não tem simpatia pela esquerda, certo? Mas mesmo assim eles podem cair no canto da sereia do Renan Turdelblom de Santos, certo? Eles podem ficar passando pano para aquela gostosinha do aspecto cinza, né? Podem passar pano para aquela gostosinha da Amanda Vettorazzo, certo? Aí depois vai vir a Bianquinha, né? Se bobear a Bianquinha, o que em poucos anos aí ela vai oficialmente entrar no MBL e vai se candidatar a alguma coisa, né? Certo? Vai ficar passando pano para elas, vai acabar tendo a mente dominada, né, por conta dos preceitos daquela seita, né? Vai comer na mão do Renan Turdelblom, né, como todo o pessoal ali acaba fazendo, e aí? Por mais que falem que o bolsonarismo, o que mesmo ele não deve ter tanta autonomia, não, ele tem autonomia sim, cara. Ele tem autonomia, só que é aquele negócio, né? O pessoal tem coisas para defender, né? Tem algo ali, as quais as pessoas defendem. Então é por isso que a gente não tolera feminista de direita, né? Hoje em dia o pessoal tá acordando em relação a Damares Alves, porque ela fez muita merda enquanto ministra do Bolsonaro. Sacou? O pessoal tá acordando ela, né? E hoje ela é senadora, né, e tal. Mas vai ser um passo importante pra cacete. Vai ser um passo importante pra cacete se ela não conseguir. Não, acho que não conseguir absolutamente nada seria demais, né? Mas ela ter pouquíssima adesão nos anos vindouros, né? Seria ótimo, cara. A gente tem que acordar o pessoal perante a existência dessas feministas de direita, cara. Não aturo gente como Ana Carolina Campanholo, não aturo gente aí como... Cara, eu até ia falar Michele Bolsonaro, né? E ela também tem uma aliança forte com a Damares Alves. Aí tu imagina se a Michele for candidata a presidente. Vou ter que tomar muito engove para votar nela, cara. Se for entre... E com certeza seria, né? Entre ela e algum petista. Com certeza eu votaria nela e com certeza, né, teria que tomar diversos engoves, cara. Mas, pô, eu não vou definir que a Michele seria exatamente como a Damares, né?
Acho que é um pouquinho cedo para isso. Mas, por um lado, eu tenho que corroborar aquela desconfiança, aquele pensamento que o pessoal mais true, né, mais masculinista tem em relação a votar em mulher. Né, o ideal é não votar em mulher. Porque mulher, boa parte aí só faz besteira, cara, enquanto política. Já queimaram demais. Já tô cagando pra isso. Agora, eles adoram falar, né, que queimam a reputação deles, assassinato de reputação. Eles fazem muito pior do que eles acusam os outros, mas muito pior. Eles têm lá os carinha deles também, né? Meu vídeo lá no X, dizendo, para bom entendedor, meia palavra basta, o Wilker irá para o PL, e até tentou explicar o episódio do Tchutchuca como forma de discordância pontual, entre aspas, união da direita igual, aceito o Bolsonaro como meu senhor, apesar do Bolsonaro. E aí o Cláudio Azevedo escreve... Você vê? Olha isso, mano. Ele nem falou isso, tá ligado? Porque aí, o que eles fazem? Porque eles primeiro, a tática é o quê? Ó, bolsonarista é lixo, bolsonarista é escória, bolsonarista é isso. Aí eles pegam lá, olha, o Wilker é agora bolsonarista, ou seja, tá chamando o cara de lixo, de escória, de não sei o que. É um jeito que eles usam pra tratar os caras como sub-humano, né? Tipo, agora tá liberado, galera. Tipo assim, basicamente esses caras, né, alguns líderes ali do MBL, eles tipo assim, ó, galera, tá liberado. Pode atacar o Wilker aí agora, ataca o Tiff aí agora e vai embora, militância. Fizeram até com o Nando, né? O Nando que mamava o MBL pra caralho. Da direita igual, aceito o Bolsonaro como meu senhor, apesar do Bolsonaro. E aí o Cláudio Azevedo escreve, me marcando, Wilker, tu tá se vendendo para o bolsonarismo? Jornalista, se arrepende do Tchutchuca do Centrão? Wilker, é algo que não dá pra tratar no sim ou não. Que porra é essa, Wilker? Qual é? É o trecho que eu acabei de explicar aqui, né, de forma muito clara, mas logo na sequência eu respondo ele para já deixar num texto escrito aqui, basicamente, o meu posicionamento, né, para esclarecer ainda mais nesse vídeo futuro. Que aí eu escrevi lá, é incrível como a nossa direita alternativa, que nunca me ajudou em nada, sabendo que eu estou sofrendo ataques de todos os lados, agora resolveu me atacar também. Enquanto isso, o lado errado, entre aspas, da direita, é quem tem me oferecido ajuda de graça, sem me cobrar nada. Não me pedem que eu pague pedágio, peça desculpas ou qualquer coisa do tipo. Eu discorri acerca da união da direita com a resolução de divergências para que se foque nas pautas, não resulta em eu estar me vendendo. Estou apenas aprofundando uma questão rasa que me pedem para definir em sim ou não. Inclusive, dessa turma alternativa, poucos são os que apoiam o combate à doutrinação que faço, sendo que boa parte já me atacava nesse mérito, sempre que tinha oportunidade também. Segunda-feira gravaria um vídeo esclarecendo tudo, mas reflitam. Será que não é esse tipo de ataque gratuito que afasta tanta gente desse segmento alternativo? Eu mesmo nunca ataquei nenhuma dessas pessoas, apesar das inúmeras divergências que tenho com elas também. E olha o que elas fazem comigo, com todas as oportunidades que tem. É basicamente, ou você se submete à nossa cartilha, ou você é um vendido bolsonarista. E essa é a síntese da coisa. Bolsonaristas têm me ajudado, eu tenho recebido essa ajuda, a gente tem se unido em torno da pauta e também para um projeto de futuro da direita. Isso para mim é positivo e é necessário. Uma coisa, só um parêntese. Tô lembrando dos caras, por exemplo, uma vez eu critiquei os Pix. Critiquei assim, né? Dei minha opinião, né? Sobre Pix lá pro MBL e tal. Aí os caras falaram, mas é o Pix do Bolsonaro, você não falou nada. Falei sim. Fui lá, busquei minha postagem na época que começaram a fazer Pix pro Bolsonaro e tá assim, ó, tá aqui, ó. Eu critiquei também o Pix pro Bolsonaro. Aí eles não falam mais nada, tá ligado? Aí eles fingem que não viram, passa. E o pior é que o Bolsonaro, a família dele é rica, cara. É rica. E eu queria saber exatamente o que aconteceu, o que eles fizeram com os milhões que eles receberam em Pix, hein? Eles fizeram o quê? Aí vai, em outra postagem, é bolsonarista. Eu falei, é um filho da puta mesmo, né? São muitos filhos da puta esses caras. Sabe muito bem como é que conduzia ali, né, a narrativa. Estou sendo atacado agora por não rezar cartilha das pessoas que a querem que eu reze, da direita alternativa, do MBL e afins. Olha o nível da coisa, será que não é esse tipo de postura que afasta as pessoas desse segmento? É algo para se refletir, né? E aqui nós temos o vídeo do caríssimo Marcelo Brigadeiro, que nunca gravou nenhum vídeo para me ajudar, nunca nem conversou comigo, mas na hora de atacar, né, é uma beleza, né? Ele começa desse jeito aqui, ó. É impossível você... Sério? Ele virou uma cadelinha do MBL, né? O Marcelo Bostileiro.
É uma cadela mesmo do MBL. Vai se fuder, mano. Cadê o pijama? Cadê o pijaminha? Se considerar honesto, senhor Wilker Leão, e estar junto com petistas ou com bolsonaristas é impossível, até por questão de lógica. Rapaz, olha o nível da coisa. Disse É o impossível cara, de estar com o disse Bolsonaro. o cara que fica junto do Nando Moura, né? E quer falar de honestidade, o cara tá do E o sujeito tá usando óculos Ray-Ban dentro de casa, cara. Que maluco patético, maluco. Patético. lado do MBL, mano, quer falar de honestidade. Vai se fuder, mano. Oh, mas é muito folgado esse cara, né, bicho? É isso que eu falo, o negócio do virtuoso. Mano, calma aí. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou acabar com esse Marcelo Bochileiro agora. Deixa eu achar isso aí. Pera aí. É mesmo Marcelo Bochileiro, pera aí. Deixa eu achar aqui. Pior que ele e o Cheirão do Rola são baixinhos, cara. Os caras são baixinhos. Esse Marcelo Bochileiro aí é baixinho, cara. Eu tenho o quê? Eu tenho 1,85, né? Eu acho que ele deve ter uns 1,60, 1,65, né? Pra lá. Agora, o Cheirão do Rola, ele tem quase a altura da Elis Regina. Não, a brincadeira. Ele deve ter no máximo 1,62, cara. Ele é baixinho. Agora a Elis Regina tinha 1,54, cara. Ela era quase uma anãzinha. Aqui, ó. Inclusive no caminhão de som do Movimento Brasil Livre. Não dá pra gente ficar agora com um nojinho. Ah, mas ele é do PSD. Ah, ele é do PCdoB. Ah, é do PSOL e tal. A gente quer derrubar o presidente da República. A gente vai precisar do voto e do apoio de cada um dos parlamentares de esquerda. Vamos precisar do apoio do centro. Vamos precisar do apoio do centro-direita, das direitas. Vamos precisar do apoio de todo mundo. Por isso a gente quer fazer o palanque mais amplo, mais parecido com das diretas já possível na manifestação do dia 12 de setembro, que tem que ser uma resposta ao golpismo do presidente da República. É a chance que a gente tem de dar o recado de... É mesmo? Então, quando o Kim Kataguiri diz que tem que se unir com o PSOL, com o PT, não sei o que, pra derrubar o Bolsonaro, aí não tem crítica, né, Marcelo Bochileiro? Aí não tem crítica, né? Aí você fala, ó... Aí o cara fala em unir a direita... Não, mas veja bem, desonesto. Aí não tem problema, né? Se unir com o PSOL, aí não tem desonestidade, né? Eu falo, mano, esses caras, desgraça. Em torno de uma pauta, por exemplo, como é a minha, educacional, combate ao deslizamento ideológico de esquerda dentro da universidade, se manter honesto. Quem que é a maioria do eleitorado de direita hoje que me apoia nessa causa, por exemplo? Porque você e sua galera aí, salvo algumas exceções, não estão me apoiando nessa causa. A parte educacional mesmo do MBL discorda e a gente vai ver aqui. Aí a gente deveria fazer o quê? Porque, óbvio, com petistas não tem como você estar junto e se não estão honestos, você é de direita, né? Mas bolsonaristas... Olha isso! Entendeu? Ele falou, óbvio, juntar com petista não tem como juntar e ser honesto. Que foi o que o MBL fez. Se juntou com o PSOL, com o PT, com a porra toda, mano. Eles tentaram fazer aquele super impeachment pra cima do Bolsonaro, né? Aí no lugar dele os caras... Enfim... O bolsonarismo hoje é a maior parte da direita e a gente precisa se alinhar a essas pessoas na medida do possível, da melhor forma possível, e o ideal é que seja em torno de pautas para superar nomes, inclusive as nossas divergências com o Bolsonaro. Não é interessante ter o apoio de bolsonaristas para lutarmos juntos pela educação? Para mim é. O senhor Wilker Leão escolheu o caminho fácil. É muito fácil você abraçar o bolsonarismo. Você ganha likes, você ganha dinheiro em cima desses trouxas e é muito... Cara, mas de qualquer forma, você saído do bolsonarismo é o que você tá arrumando também. Você tá ganhando um like, você tá ganhando bastante dinheiro. O Cheirão do Rola, como todo mundo sabe, é anti-Bolsonaro e tá ganhando muito like, muito dinheiro. Certo? Ah, mas acontece que ele tem os seus empreendimentos pessoais ali, né? Tipo os cursos dele, tipo aquele Mestres do Socialismo. Ok, mas de qualquer forma ele é conhecido como um youtuber político, né? Ele faz esses cursos aí justamente imbuído, né, da imagem dele, né, que tem em relação à política. Porque se fosse só um professor de música, como ele vive falando de vez em quando para se vitimizar, não teria nem esse tipo de curso aí, cara. Sacou? E os caras estão destituídos do bolsonarismo, mas eles não param de falar no Jair Bolsonaro, cara. Eles não param de falar no Jair.
Até porque esse tipo de coisa dá justamente, né, o que o Marcelo Bochileiro, que esse baixinho aí havia dito, né? Dá like, dá dinheiro, dá inscritos, sacou? Então o sujeito viajou nessa, cara. O cara viajou na maionese da hipocrisia. Muito fácil. Quais são as consequências para quem ficou do lado do bolsonarismo? Censura, perseguição, Sim. prisão, investigação, né? É isso que tem acontecido. Aí eles criam essa narrativa, não, porque é fácil, porque ganha dinheiro. Bicho, repito, Marcelo Bochileiro, Nando Moura, se vocês tivessem ficado do lado do Bolsonaro até agora, vocês já teriam, cara, eu já teria preso, ou multado, ou censurado, já teria perdido esse canal. Cara, o Cheirando Rola provavelmente ele estaria preso. O Nando Moura, o Luiz Fernando de Souza Canin, Luiz Fernando de Moura Canin poderia estar preso, cara. Até porque, dentre os youtubers, entre aspas, de direita, naquela época do Jair Bolsonaro sendo candidato e até mesmo presidente, né, posteriormente, ele era o maioral. Ele foi o maior youtuber da direita brasileira, cara. Sacou? Ele foi o maior deles. E ele também havia recebido uma recomendação oficial, né, do Jair Bolsonaro, tanto ele quanto aquele Diego Rox, que depois se mostrou anti-bolsonarismo, né, certo? E não tá nem aqui no Brasil, ele tá, cara, não sei se tá no Canadá ou nos States, ele tá em algum país aí do estrangeiro, né, obviamente seria do estrangeiro. E ele também havia recomendado outras pessoas, né, as quais eu não lembro o nome de momento. Ah, sim, o Bernardo Kister, que é Olavete, certo? Mas o Cheirando Rola, né, ele, se continuasse sendo bolsonarista, cara, ele já se ferraria na época da pandemia, sacou? Porque naquela época já havia inaugurado a perseguição para cima de bolsonaristas, tanto de youtubers quanto de comentaristas políticos, tipo o Constantino, o Paulo Figueiredo, né, quanto de parlamentares bolsonaristas, cara, tipo o que aconteceu com o Daniel Silveira, né? E aí? O cara ia se ferrar bonito, esse Bochileiro aí. Se o MBL fosse pró-Bolsonaro, eles também se ferrariam. E aí? Canalzinho, não tinha cupom de growth, não tinha porra nenhuma. Provavelmente vocês poderiam estar fora do Brasil, exilado, para não ser preso aqui. Vocês foram pelo caminho fácil. Vocês que foram lá apoiar todas as decisões do Xandão, porra. Vocês foram o mais fácil de todos, velho. O caminho mais fácil ficar do lado do Xandão. O cara tá mandando prender, censurar todo mundo, os caras do lado do Xandão. Fácil demais, não fala um lado, cara. Não reclama de nada. Tá lá, ó. Aí na hora que aí dá de cara lá com o Monark, o que ele faz? Pega a câmerazinha dele. Pega a câmerazinha lá. Olha, eu tô na praia, Monark. Eu tô na praia. Eu moro na praia. Claro, porra. O Monark arrebentando o Xandão. Pra não sei quantos milhões de pessoas assistindo. E você, cuzão, frouxo do caralho, que agora fica, eu vou te pochechar. Né, frouxão? Cadê o processo? Tô esperando até hoje o processo que eu falei que você tava de pijaminha de bet. Vamos lá, vamos ver, porra. Aí fica lá agora, metendo louco lá, não, porque foi pelo caminho fácil. Caminho fácil foi você, porra. Pelo amor de Deus, ficou do lado do sistema. Tomar no cu. Aí os caras que tentaram fazer alguma coisa, vocês ainda criticam ainda, né? Aqui, eu tô na praia, você tá aí, né? Se fudendo nos Estados Unidos. Foda, né, bicho? Brigadeiro, então qual que é a solução? Difícil pra caralho, eu quase nunca falo isso. A solução é você se desenvolver, você treinar, cuidar da tua saúde, cuidar da tua alimentação. O maluco se parece até com um cavalo, maluco. Cara feio pra cacete. Parar de ficar brigando por conta de política e investir esse tempo no seu aprimoramento. Mas o que você faz? Você fica brigando por causa de política, porra. Para que você possa progredir na vida para além de favores, de cuidados da política, do Estado e o caralho. Para que você possa ascender socialmente sem precisar desse bando de merda que nos governa. E para finalizar aqui eu quero lembrar isso foi uma rola da puta do MBL. AlphaCo é
mas sempre cupom Brigadeiro. Grande abraço e osso. É basicamente, né? Compre os produtos vinculados ao meu cupom para que eu ganhe dinheiro e você se desenvolva pessoalmente, né? Tanto no seu preparo físico quanto na saúde e afins. Aí a política a gente deixa de lado aí, É tudo vendedor de lenço, cara. É tudo vendedor de lenço. E nisso aí eu também coloco o pessoal do MBL, porque eles também ministram cursos, né? Porra, o Xerando Rola ali, se você pegar dentre esse pessoal aí, o Xerando Rola ele foi o pioneiro, né? Dentre esse pessoal aí que hoje se coloca como de direita, mais anti-Bolsonaro, o Xerando Rola foi o primeiro, certo? Ganhou e ganha bastante dinheiro com isso. Aí depois veio esse mochileiro, se bem que o MBL, não, do que eu tô lembrado, antigamente eles não tinham isso aí não. Essa palhaçada aí de academia MBL, isso aí é de anos, né? De poucos anos, certo? E o Xerando Rola, né, tem essa ideia, né? Sou um vendedor de lenços, né? Para ele, quanto mais o Brasil tiver um lixo, melhor. Vou repetir aqui. Dentre o fã e o ídolo, só o ídolo quem vai ganhar dinheiro, cara. Só ele quem vai aumentar o seu patrimônio. Agora o sujeito que mora lá na favela da Rocinha, né, num barraco, porque na Rocinha ainda tem, né? Infelizmente barraco de madeira lá, certo? Se bem que do que eu lembro, cara, isso aí fica nas partes mais altas, né? O cara lá da sua TV de tubo acompanha o Xerando Rola, não, vou reformular aqui, no seu PC, no seu celular, acompanha o Xerando Rola, e aí? Deu alguma coisa boa para manutenção pessoal da sua vida? Não, certo? Interessante. André Fezes. Muito interessante. Vocês sabem, né? Eu sou do time que eu já não acho que não tem o que fazer mais. No máximo ali, igual eu falei, eu não voto mais. Eu não levanto mais domingo para ir lá votar, não vou. Por mais, pra mim é tranquilo, é perto da minha casa, não tem fila, cidade pequena, etc e tal. Mas eu não voto mais, a última eleição eu não votei, 2022, né, a gente foi 22, não, prefeito foi o quê? 24, né? 2024 não fui votar pra prefeito, esses três vereador. Foi a melhor sensação que eu tive. Eu sempre votei, desde que eu tirei o título de eleitor, sempre fui votar, prefeito, de 2 em 2 anos, né? Prefeito e presidente ali, governador e tal. Sempre fui votar, na última eleição não fui, foi o melhor sentimento que eu tive. Mas, numa eventual eleição Lula e Bolsonaro, eu não vou dar uma de sonso e falar que é tudo a mesma coisa, né? Eu vou falar, galera, eu não vou votar, eu não acredito no sistema eleitoral, não acho que é assim que vai mudar o Brasil, mas para você que vai votar, para você que acredita nas urnas, eu votaria entre Bolsonaro e Lula. Eu voto no Bolsonaro, óbvio, né? Muito menos nocivo para nós do que o Lula. O Lula tá aí, rombos e rombos, bilhões e bilhões, é um sistema muito forte de corrupção, de questão cultural, né, de comunismo ali e tal, censura, o negócio é brutal mesmo. Então, por mais que eu acho que colocando o Bolsonaro ou qualquer outra pessoa do outro lado não vai fazer assim mudar o Brasil, mas em algumas coisas pode ser menos pior, né? Em algumas coisas. Talvez se o MBL tivesse feito isso, eu acho que o MBL, se eles fossem honestos, eles teriam feito isso. Porque o MBL já deixou claro várias vezes que eles sabem que eles sabem que o Bolsonaro o Lula é muito pior. Eles sabem disso. E eles já deixaram várias lives, eu já mostrei aqui vários clipes e tal. Se o MBL tivesse feito isso, o MBL falou assim, a gente não vai votar no Bolsonaro porque a gente não gosta do Bolsonaro, porque ele xingou nós, porque eu tô triste com o Bolsonaro e blá blá blá, aras na PGR, nós não vamos votar no Bolsonaro.
Porém, entre Lula e Bolsonaro, a gente tem que ser honesto e falar, galera, o Bolsonaro é a melhor escolha, ou a menos pior escolha para a presidência, né? Se eles tivessem sido honestos assim, eu até não teria pegado no pé dos caras, mas eles foram desonestos, né? Os caras pregaram, voto nulo, não vota em ninguém, é nulo, é tudo a mesma coisa, Lula e Bolsonaro é a mesma coisa, não sei o quê. Chega lá, agora tem um caminhão de imposto caindo nas nossas costas aí, e eles lá, olha o imposto do Lula, que coisa ruim, é mesmo? Não me diga, filha da puta. Tá ligado? Tá. Mas é isso. É que eu tenho uma ideia que é assim, eu acho que o sistema jamais criaria uma urna mágica pro povo ir lá e apertar um botão pra mudar o sistema. Eu acho que isso nunca vai acontecer. Eles não vão fazer isso. Eles não fariam isso. Tá ligado? Um sistema corrupto, pesado, e os caras, não, vamos fazer uma urna mágica aqui e a gente põe o povo pra votar e eles podem mudar o sistema. Não vão. Então, quando algum cara se torna candidato pra presidência a ponto de ganhar, é porque eles sabem que esse cara não vai ter poder pra mudar o sistema. Por isso que às vezes a galera indaga assim, mas se a urna não funciona, por que o Bolsonaro ganhou em 2018? Porque ele sabia que o Bolsonaro não ia conseguir mudar o sistema. E foi isso que aconteceu. Né? Eles falaram assim, não, deixa esse cara aí, porque se a gente der a vitória pro Haddad, vai ficar muito na cara a roubalheira. Então deixa esse Bolsonaro aí, a gente pode pôr a coleira nele, ele vai tentar fazer uma coisa ou outra, deixa ele aí diminuindo os impostinhos, fazendo umas gracinhas aí, e a gente vai mantendo ele na coleirinha aqui, e na próxima eleição a gente tira ele. Tá ligado? Então é isso. Infelizmente, o Bostil já era, my friends. Já era. Agora, tem que tomar cuidado com esses movimentinhos bem oportunistas, tipo MBL, né? Que eu fico vendo a galera depositando esperança. Normalmente é jovenzinho merda, né? Jovenzinho tem essa energia, eu sou aventureiro, eu vou pegar aqui a espada da justiça e vou juntar com meus companheiros. E no final eles estão... É por isso que eu acho que para votar a pessoa deveria ser maior de 30 anos, né, de 30 anos para cima, e com ensino médio completo. Mas você acha que isso aí aconteceria aqui no Brasil? Claro que não, pô. Claro que não, até porque eu acho que essa turma do campeonato aí tá todo mundo sabendo, até as pedras de Marte estão sabendo que o jovem, ele também tem o poder de contribuir bastante, né, até mesmo com implementação de dogmas novos, com revisionismos históricos, né. Cara, a esquerda progressista, ela tem no seu grosso, né, gente jovem, sacou? Você acha que até mesmo os esquerdistas mais velhos, eles não são muita coisa perante a carrada de jovens que tem aí, ainda mais em sub-ideologias progressistas, cara, certo? Então, obviamente, para ele, se bobear, para o pessoal da esquerda seria, quanto mais jovem a pessoa votar, melhor, né? Aí você pega que tem artistas aí que são da esquerda e que vivem dizendo que os jovens têm que tirar o título de eleitor justamente para votar no seu candidato, né, da esquerda, certo? É diferente de você comparar com o que acontece na direita, sacou? Eu aposto com você que se você fizer uma entrevista de campo, você perguntando pro pessoal da direita, cara, você acha que a pessoa deveria estar habilitada para votar com mais de 18 anos, né? Ao menos isso? A maioria diria que sim. A maioria, cara. Mas no meu caso eu sou um pouco mais radical. 30 anos, né, o mínimo, e com o ensino médio completo. A pessoa deve saber, e nem preciso falar para você também, né? A pessoa tendo o ensino médio completo não é uma garantia de que ela seja exatamente alfabetizada. Porque tem muita gente hoje em dia que inclusive é formada, hein? É formada e que não sabe escrever direito, que está fazendo uma espécie não, eu ia falar revisionismo de novo, não, uma reprogramação. Eles modificam a palavra, né, para soar mais simplista, tipo a palavra em, né, que no final tem um ponto de interrogação, uma interjeição.
O pessoal está escrevendo EM com EM só, e sem ponto, hein? Sem ponto final, sem interrogação nem nada, né? Quando na verdade deveria ser HEIM, né? Se bem que em alguns casos é M, né? E a interrogação no final. O pessoal não está fazendo isso aí, sacou? O pessoal não sabe escrever, não sabe a diferença de mais para mas, sacou? O pessoal não está sabendo isso aí. Aí você cai lá pro estrangeiro, você pega o sueco médio, ele sabe 2 idiomas, cara. Ele sabe, obviamente, o sueco e sabe o inglês, sacou? Então você pega o que mesmo? Você pega... Não, eu acho que a Europa, se você pegar de todos esses países aí, deve ser... Europa não é país, obviamente que não, é um continente. Mas você pega que deve ser o continente onde as pessoas mais falam um segundo idioma. Sacou? É muito diferente daqui da América, cara. Certo? É muito diferente. E aqui no Brasil, cara, eu nem sei se eu posso acreditar questão de cultura diferente. Não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver. A educação está precária em todo o Brasil. Sacou? Em todo o Brasil. Isso se reflete também, obviamente, né, no modo como as pessoas escrevem pela internet. No modo como as pessoas se expressam também. Os jovens de hoje em dia, boa parte deles mal sabem se comunicar direito com um adulto. Sacou? Ao invés do cara falar, ele fica grunhindo. É igual um... Não só serem enganados ali pela turminha mais oportunista que tem ali, porque na real o MBL nem acredita nas coisas, velho. Claro que não. Ó, Renan, como é? Não boto fé nisso não, Tiff. Isso é muito niilismo. Cara, eu chamo de realidade, mano. Eu gosto de usar a realidade. A realidade é essa, velho. É muito cara poderoso, é muito lobby, é muito cara com muito dinheiro e eles querem do jeito deles, é do jeito que eles querem e a gente não consegue mudar. E é isso que a galera tem que entender. Ou não entende também. Às vezes eu acho que você ter esperança é melhor. É que eu não tenho esperança disso aí, de mudar, de um país melhor, blá blá blá. E eu também não quero que vocês fiquem assim também, tá ligado? Às vezes é bom viver no sonho. Às vezes eu falo com a galera, às vezes é bom ser... Eu acho que eu queria viver num mundo em que eu não entendesse nada, tá ligado? Acho que seria melhor. Tipo, vive sua vida aí, sem saber de toda a merda que acontece no mundo e curte aí seus amigos, família, não preocupa com essas coisas, não. Acaba que a gente... Peraí. Cara, mas boa parte do brasileiro tem justamente esse tipo de vivência. Boa parte do brasileiro. Os caras, eles têm, sim, aquelas pequenas ambições e tudo mais, né? Mas algo mais amplo, né? Bom, de qualquer forma você vai saber de alguma coisa, né? Mas você tendo aquela ciência mesmo de que está ocorrendo, de que algo é ruim, algo, né, que está meio envolvido em complexidades, né, e tudo ainda mais envolvendo política, ainda mais tocando em política, é uma minoria, cara. É uma minoria, certo? A maior parte do povo brasileiro, ele está confortável na situação onde está. Sacou? Eu não estou falando isso aí acreditando apenas o pessoal da classe média para baixo. Não, você tem gente aí que tem dinheiro mesmo e que, né, não está nem aí para nada. Ela só está interessada na manutenção da sua vida. Você tem diversos influencers aí, podres de grana também não, né? Não é todo influenciador que é rico, mas tem muito dinheiro, né? Você pega esses influencers aí que tem muita grana, cara, e não tô nem aí pro destino do Brasil. Estão cagando pra isso aí, cara. Os caras estão se lixando, né? Então eu te digo, cara, eu te afirmo com toda certeza que boa parte do povo brasileiro, ele não tá exatamente inteirado de tudo que vem acontecendo, cara. E é claro que quando você é justamente o contrário, você tá sabendo de tudo, você reflete mais, você sofre mais, sacou? Você esquenta mais a cabeça. Agora a galera que está numa posição contrária não, né? Ela tem aí as suas dificuldades diárias, né, e tudo mais, mas eles estão muito mais relax do que os seres mais, digamos assim,
envolvidos, né, com o que vem enrolando, né, as pessoas que estão sabendo o que está acontecendo. A gente perde muito tempo, né? A gente fica preocupado assim, né? Eu não diria preocupado, né? Mas a gente fica assim, né? Quando a gente pensa nisso, discute isso, você fica meio foda, né? Mas ao mesmo tempo é bom também. É essa frase boa, Phil. A ignorância é uma bênção. Mas ao mesmo tempo, depois que você coloca na sua cabeça, que você entende, que você não tem controle, que o Brasil principalmente não tem solução para ser um país assim de primeiro mundo, um país bom, eu acho que você se dedica mais às coisas que valem a pena. Também tem esse lado também, que é o que aconteceu comigo. Depois que eu entendi tudo, que eu comecei a entender como funciona essa parada toda, eu comecei a dedicar muito mais aqui em casa, meus amigos, minha família, tá ligado? Do que ficar preocupando demais. Eu faço minha zoeira, dou meus pitacos ali, mas me preocupar mesmo, eu sei que não tem... Pô, Tive, você tá preocupado mesmo? Tanto é que você faz esses vídeos aí, cara, falando de política. Você tá preocupado se aquela pessoa jovem ali, de uns 14, 16, 17, 20 anos, o que poderia ser um potencial votante do MBL. Você tá preocupado em a pessoa não cair nessa, sacou? Então, de qualquer forma, cara, fica aquela questão, né? Você tá sabendo do que vem ocorrendo, você não vai tirar isso aí da sua cabeça. Você não vai ser uma pessoa simplória, sacou? Então, só basta você abraçar, né? Você tá no inferno, você abraça o capeta, pô. Igual, mano, 2022, eu lembro de eu fiquei tão desesperado que diga eu vou fazer isso de novo. 2022, velho, como se fosse, tá ligado? 24 horas, galera, pelo amor de Deus, não tem como deixar essa porra desse Lula voltar, mano. Velho, eu falava, galera, pelo amor de Deus. Tinha um cara no canal, chamava, o apelido dele era Gypsy. O cara era o maior hater do Bolsonaro. No primeiro turno ele votou no Ciro. Nossa, Gypsy, puta que pariu, mano. Aí chegou o segundo, ele falou, não, Ciro vai ganhar, não sei o que. Aí chegou o segundo turno, mano. Ele viu o meu desespero e ele falou assim, Tive, eu vou votar no Bolsonaro, tá bom? Eu não vou votar no Lula, não sei o que. Mano, e ele votou mesmo no Bolsonaro. E fiz o cara votar no Bolsonaro, velho. Puta que pariu. E ele começou a fazer campanha, porque ele entrou junto no desespero comigo. Ele falou, não, gente, esse Lula aí, não sei o que, Lula é ruim demais, não sei o que, paladrão, safado, pilantra, corrupto, mensalão, petrolão, BNDES, Copa do Mundo, desvios, não sei o que. Ele deve ter simplesmente parado pra pensar que, cara, eu não vou votar no Lula, porque, né, obviamente já estava prevendo a merda que aconteceria, né, como tá acontecendo agora. E aí, acho que pelo menos a consciência dele deve estar um pouco mais tranquila, né, porque se tivesse bandeado pra fazer ação diária, né, ele estaria se torturando até hoje, se bobear. Porque o cara tava preso e eu falava com ele assim, eu entrava na mente dele, né? Não que eu tava errado também, né? Eu falava assim, Gypsy, a porra do Lula tava preso, mano. O cara tava cagando num chão, velho. O cara é prisioneiro, o cara é condenado, corrupto, mano. Como você vai deixar esse cara assumir a presidência, mano? Pelo amor de Deus, porque ele tava pensando em anular, né? Eu falei, pelo amor de Deus, Gypsy. Aí, velho, deu uns dias assim, eu fiquei repetindo isso todo dia, né? Aí deu uns dias, ele falou assim, não, eu vou votar no capitão. No último dia da eleição ele tava fazendo campanha, chamando de mito, capitão e não sei o quê. Cara, eu fiquei muito... Não faço isso mais, tá ligado? Isso foi de época, de momento ali. Eu realmente fiquei assim... É que eu vivi toda a época do PT, tá ligado? Desde o começo, 2002 ali, até a porra do Lula ser preso, toda a minha adolescência, época de trabalho, CLT, não sei o que, foi tudo em época de PT, velho. Então assim, eu vi de perto as desgraças ali. Então, nossa senhora... Ai, é foda, mano. E aí você vê assim, aí você fica vendo esses brasileiros defendendo corrupto, Lula. Aí você fala, mano, eu vou perder o meu tempo
perder energia pra ficar tentando um país melhor pra esse tipo de gente aqui, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, deixa esse pau quebrar aí. Foda-se. Enfim. Mas você não pode deixar de ser honesto, né? Se tiver lá Bolsonaro e Lula, mano, eu não vou ser sonso e falar é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Eu falei, não é, mano, não é a mesma coisa. Ah, mas o Bolsonaro, Aras, a PGR, não sei o que, tá bom, é lixo, mas não é a mesma coisa, nem compara, bicho, nem compara. O próprio MBL, os caras fizeram campanha e votaram no Aécio Neves, tá ligado? Aí agora fizeram jogo duro contra o Bolsonaro. Por quê? Desonestidade. Pelo projetinho deles, né? Então é isso aí, cara. Pra encerrar, eu acredito que o Wilker Leão vai de fato bandear pro PL, né, para lá bolsonarista. Se o bobear vai se convencer, né, apesar de que ele provavelmente vai tentar manter uma autonomia, né, o que eu acho até louvável também, né, porque na cabeça das pessoas elas vão achar que ele tem sim um pouco de personalidade. Eu acho isso aí muito bom, mas não sei, cara, também pode ter a outra possibilidade dele bandear pro bolsonarismo, né? Mas enfim, cara, cara, do que eu lembro, o Wilker é militar, certo? Eu não sei como é que ficou a situação dele, cara. Eu não sei se ele... Não, ele com certeza já havia sido dispensado, sacou? Aí resolveu viver sendo youtuber, né? Youtuber, mas de qualquer forma, cara, o sujeito ligado à política, ele acaba, mesmo sem querer, bandeado pra o quê? Pra uma... Cara, o que eu ia falar? Pra um dilema, né? Pra um certo impasse. Pô, eu acho que ele vai ter que ir pra um lado de qualquer forma. Porque o cara não vai agir sozinho, sacou? Eu creio que o pessoal que deva ter votado na Amanda Vettorazzo e que era bolsonarista, né? Eles devem ter se perguntado, pô, cara, mas essa mulher aí não tem nenhuma aliança, certo? Quando na campanha dela ela não mostrou ser MBLoide, sacou? Então eu acho que alguma pessoa deve ter perguntado sim, cara, porque, pô, deve ter se deparado com ela pela primeira vez, aí viu aqueles shorts dela, aqueles vídeos dela lá no Insta, ou então em outras redes, né? Ah, mas ela tá falando pela direita, ela é contra o Lula, é contra isso e aquilo, certo? E claro que isso e aquilo relacionado à esquerda, né? Deve ter gente que havia pensado que, olha só, cara, essa mulher não é bolsonarista, não, ela não faz parte, ou então até mesmo o que é aliada do Pablo Marçal, não sei, né? Acho que o pessoal deve ter imaginado alguma coisa parecida, né? Mas bom, então é isso, cara. É isso. Eu espero o Wilker Leão sendo bolsonarista, cara.